Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Brett Silva, psicoterapeuta, instrutora de yoga e de meditação. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula de hoje. E o tema da nossa aula de hoje vai ser os benefícios do Mindfulness para a redução da ansiedade. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Aproveite enquanto vocês estão aí se organizando ainda. Vamos convidar mais alguém. Mandem um aviãozinho para alguém aí também acessar. O nosso conteúdo de hoje está especial, hein? Vamos chegando. Queria saber como é que vocês estão. Primeiro, como é que vocês estão e como tá a conexão da internet. Como é que tá o nosso tempo aqui de comunicação. Me digam. Boa noite, boa noite. Esses dias foram muitas meditações por aqui, viu? Muitas mesmo. Minha questão da coluna foi algo que eu precisei desenvolver muito a paciência e a compaixão. Me digam como é que tá o som pra gente começar. Só preciso de uma confirmação pra gente começar a nossa troca. Hoje a nossa aula tá bem especial. Eu vou falar sobre os aspectos gerais da ansiedade, tipos de ansiedade, como acontece a ansiedade na parte mais orgânica, como é que acontece a ansiedade na parte mais emocional e depois como é que a meditação pode ser um benefício, como a meditação pode vir aí para nos auxiliar nessa redução da ansiedade. E depois disso eu quero que vocês prestem muita atenção que eu vou falar, que eu vou apresentar a vocês um projeto muito bacana. Mas muito bacana mesmo. Há 2 meses eu estava fazendo ele, só agora estou propriamente lançando-os para todos. Mas me confirme, como é que tá chegando aí o som? Como é que tá chegando o som? Tá bem? Boa. Boa noite, boa noite. Boa noite. Me confirme um som. Boa noite, Norma. É Norma, né? A mesa da vovó. Boa noite. Me confirme um som, como é que tá? Enquanto o pessoal chega, a gente vai conferindo essas coisas mais técnicas, né? E como é que vocês estão? Eu vou começando devagarzinho, tá bom? Vamos lá? Norma, ótimo. Pronto, obrigada pelo feedback. Fabiana, boa noite, obrigada pela a troca. Então vamos lá, eu quero começar a falar, eu abri uma caixinha de perguntas hoje, eu não consegui responder, mas a intenção nem era responder mesmo, a intenção era saber como é que chega aí, como é que esse tema da ansiedade chega para vocês, e eu recebi muitas perguntas e depoimentos falando como que acaba com a ansiedade, como que controla a ansiedade. Eu sinto muitas sensações no corpo. Que relação é essa do corpo para com a ansiedade? Então eu quero começar por aí, começar a meio que respondendo todas as perguntas aqui agora, nessa introdução que a gente vai dando. Nesse tema, né? Na nossa aula de hoje eu vou estar respondendo todas essas perguntas aí que vocês me fizeram e comentários também que vocês gentilmente me mandaram. Vamos lá. O que acontece? Se você trazer a sua mente agora, lembra de um episódio em que você tomou um susto. Um episódio que você tomou um susto. Tipo, uma coisa muito, muito forte. Um susto muito, muito forte. Naturalmente, se você começar a pensar nisso, nesse momento e nesse episódio do susto, você vai perceber que você sentiu alterações no seu corpo. Você
estava de uma maneira relaxado, provavelmente tranquilo, e você ficou em um estado de alerta. Você toma um susto, acontece qualquer coisa que te tira do normal, você entra em um estado de alerta. Esse estado de alerta, quem produz esse estado de alerta é o nosso sistema reptiliano. É um sistema que não pensa, ele simplesmente ativa. Ele ativa para você ou dar uma resposta, ou para fugir, ou para brigar, ou para correr, para qualquer coisa. Ele é ativado. Então, à medida que ele é ativado, você vai ter, consequentemente, muito mais adrenalina, noradrenalina, cortisol. Você vai estar alerta para perigo. Então, você vai ficar muito atento a situações, a pessoas, a pensamentos, a tudo que está ali à sua volta, você vai ficar muito atento. Vai ter um momento em que você precisa dar uma resposta. Esse momento em que você dá a resposta, a gente já está falando de um outro lugar. A gente já está falando do córtex pré-frontal, que é esse lugar que é ativado para que você resolva. Logo depois que você consegue resolver a situação qualquer que seja, você relaxa. Então, você entrou em um estado de ativação para perigo, alerta, resposta ou não, e você então entra no estado de resolução e de relaxamento. Esse é mais ou menos um ciclo de uma pessoa normal, de uma pessoa de uma pessoa que não é ansiosa. A gente ativa esse sistema para uma resposta, para fugir, para correr, para brigar, para qualquer coisa. Logo, esse sistema de resolução surge, aparece, e logo há um sistema de calmaria. Isso é um ambiente natural, normal. Mas o que acontece nas pessoas ansiosas, especialmente as pessoas que sentem muitas sensações corporais? Esse sistema reptiliano, esse sistema que não pensa, esse sistema que é muito ativo, muita ação, ele não desliga. É como se o tempo inteiro a pessoa que sofre de ansiedade, no caso, a pessoa que sofre de ansiedade, ela estivesse em um sistema completamente ativo, um sistema completamente alerta. Então, você está sempre alerta às situações, sempre alerta para as pessoas, sempre alerta para os pensamentos. É como se você estivesse ligado em um modo de perigo o tempo inteiro. Naturalmente, você vai ter mais pensamentos. Naturalmente, você vai ter mais sensações corporais, emocionais. Naturalmente, você vai ter mais sentimentos. Porque isso vem numa carga muito forte para você. E o que é que acontece nesse sistema dessa pessoa ansiosa? E aqui eu estou falando agora de uma ansiedade tóxica. Esse sistema de resolução, ele quase não ativa. É como se o sistema de atividade, é como se o sistema de atenção, ele tivesse muito sobrecarregado. E esse sistema de resolução, ele fosse quase inacessível. Então, a pessoa no estado de ansiedade é como se ela não relaxasse. Ela não consegue entrar em um estado de resolução e de relaxamento como no ciclo anterior. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vindas. Entende? Então, uma pessoa normal, recapitulando para quem está chegando também. O sistema de uma pessoa normal ativa para que a gente dê uma resposta. Uma resposta rápida, uma resposta sem pensar. Ou você corre, ou você foge, ou você briga. Esse sistema é ativado, você dá uma resposta. Logo, a gente tem o sistema de resolução. Então, esse sistema de resolução vai acontecer alguma coisa aí, que a situação vai ser resolvida e você entra em um estado de relaxamento. Esse é um padrão natural do ser humano, das pessoas que estão normal. As pessoas que sofrem de ansiedade, esse sistema de resolução, ele não ativa. Ou se ativa, ele ativa de uma maneira muito pequena. É como se a pessoa em estado de ansiedade, e aqui eu falo de uma ansiedade tóxica, é como se essa pessoa vivesse em alerta, em perigo o tempo inteiro. Porque esse sistema reptiliano, ele não desativa. O sistema do pré-frontal, ele não consegue fazer a sua função, que é de resolver e de acalmar. Por isso que relaxar estando ansioso é tão difícil. Boa noite, boa noite. E a nossa intenção é sempre dar um passo atrás. A intenção não é que a gente busque relaxar quando a gente está na crise de ansiedade, mas é que a gente comece a criar mecanismos que a gente consiga ir, consequentemente, ir relaxando antes de entrar numa crise de ansiedade. Entendem?
Vejam se vocês estão comigo no pensamento. Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Aqui eu só estou explicando como organicamente acontece. E o que traz e o que causa uma ansiedade tóxica, né? Muitas perguntas surgiram disso também. Aqui eu estou respondendo algumas das perguntas que vocês me fizeram hoje na caixinha de perguntas. E muitas pessoas falaram, como é que surge, de onde surge, como acaba? Então vamos lá. Uma das causas da ansiedade pode ser por herança epigenética. Aqui é quando se tem uma herança epigenética transgeracional, que passa de uma geração para outra. Você também pode desenvolver, são causas, não é que é por causa disso. Você pode desenvolver também por causa do seu histórico de vida. O seu histórico de vida ele pode ser um grande causador da sua ansiedade também. As histórias passadas e como você estava reformulando ou resolvendo as situações da nossa vida, da nossa rotina, isso pode ser também uma das causas para o aumento da ansiedade. E aqui eu já falo de uma ansiedade tóxica. Outra coisa que é muito prejudicial, o ambiente e o seu estilo de vida. Estilo de vida mais sedentário, uma alimentação não tão saudável, isolamento. Isolamento, e é importante falar de isolamento, porque na pandemia o número de pessoas ansiosas, eles cresceram muito, justamente por causa do isolamento, do estar sozinho. Isso naturalmente vai te dando mais espaço até para ter mais pensamentos. O sono, o desequilíbrio do sono é uma coisa também que altera não só o humor e consequentemente pode ir te causando, né, aumentando a sua ansiedade. Algumas profissões são profissões também que ajudam nessa predisposição dessa ansiedade tóxica. Profissões que trabalham com risco, profissões, por exemplo, essas pessoas que trabalham de muito plantões, que não têm um horário certo para dormir, o organismo naturalmente fica desregulado, isso pode ser uma causa para aumentar a ansiedade. O uso de álcool, o uso de remédios. Então são algumas coisas que também começam a influenciar na ansiedade. E o que acontece? Uma pessoa que tem ansiedade vai buscar mecanismos para não ter mais. E um desses mecanismos, às vezes muito acessado, são os remédios. Então lembra aqui a história do início. A gente tem um sistema interno, orgânico, que é o sistema reptiliano, que ele está super ativado. Isso te deixa em estado de alerta, isso te deixa em estado de perigo, isso te deixa constantemente ligado. É como se você não desligasse em nenhum momento. E tem um outro sistema que não consegue ser acessado, que é esse sistema de resolução, que é esse sistema de calmaria, que é esse sistema de relaxamento. Por que o remédio é introduzido? O remédio é introduzido porque começa a haver uma comunicação entre esses dois lugares. Então a gente começa a reduzir essa ativação de um sistema e começa a reativar de um outro sistema para que haja um equilíbrio. Mas por que só o remédio não funciona? Por que só tomar remédio não funciona? Me diz aqui você, provavelmente você já tomou remédio por um tempo, por um período, e você ainda se sente ansiosa ou ansioso. Só o remédio não funciona. Só o remédio não vai te ajudar na sua ansiedade. Porque ele vai trabalhar muito bem nessas questões orgânicas, que é o trabalho dele, é a função dele. Mas percebe que você vai começar, isso a gente falando de sensação, você vai começar a deixar de sentir a sensação de ansiedade. Tipo, você não vai sentir mais ataque cardíaco como se sentia, não vai sentir palpitação quando você sentia, não vai sentir falta de ar. O seu corpo, ele vai entrar em um estado mais harmonioso, mas tá tudo bem. Mas percebe que os seus pensamentos, eles continuam iguais? Percebe que o seu estilo de vida, se ele não mudar também, muita coisa não adianta e você pode viver tomando remédio. As sensações do seu corpo podem ser até camufladas, mas o que você sente, os sentimentos que surgem, os pensamentos que surgem, os remédios eles não vão... Não existe ainda um remédio que você toma que você para de pensar.
Então, quando você toma remédio, você só está atingindo uma parte do sistema, apenas uma. A outra parte desse sistema que a gente precisa ativar é o nosso estilo de vida. Mudança no estilo de vida, atividade física, alimentação, hábitos mais saudáveis, entraria aqui nessa parte do estilo de vida. Aqui eu falo aqui já para a gente equilibrar, o que é que a gente pode fazer para atuar, para melhorar a nossa ansiedade. Melhorar o estilo de vida, alimentação, exercício, essas coisas que a gente já sabe, nem sempre a gente faz, mas que a gente sabe. E a outra parte, que é justamente essa que eu estou aqui falando e que eu vou vos apresentar hoje, é esse aspecto emocional. Esse aspecto que o medicamento ele não acessa. Ele pode acessar esse seu sistema de resposta orgânico, onde muitas das suas sensações vão diminuir, onde muitas coisas vão ser embotadas, mas o seu pensamento ele continua. O seu pensamento continua ansioso. A sua mente continua produzindo milhões de pensamentos que nem sempre o remédio está dando conta, porque não tem um remédio para parar esses pensamentos, não tem um remédio para parar de sentir uma coisa desconfortável que você esteja sentindo. Por que a meditação é importante? E por que o exercício de treinar a mente é importante para a ansiedade? Porque a gente vai atingir esse aspecto emocional. A gente vai atingir essa parte que o remédio não atinge, essa parte que até a mudança do hábito por si só ele não atinge, porque o pensamento continua. A gente vai começar a mudar padrões de comportamento a partir do pensamento. E uma dúvida também que me perguntaram muito, né? Qual é a diferença de uma pessoa que tem ansiedade para uma pessoa que não tem? O que é que difere, o que é que não difere? Olha, se eu estiver indo muito rápido, me falem, vamos conversando. A intenção é que aqui seja uma conversa. Então, se vocês tiverem dúvida, perguntem. Que a intenção é que a gente troque faça esse bate-papo, né? O que diferencia uma pessoa que sente ansiedade para uma pessoa que é doente, que tem transtorno de ansiedade? Uma pessoa comum, como eu havia falado, é uma pessoa que pode entrar nesse estado de maior ativação, de maior perigo em algum momento e naturalmente sair. De repente, uma coisa que particularmente para mim, né? Agora é bem forte para mim me apresentar. Eu me apresento muito, mas é uma coisa que às vezes me dá ansiedade. Então, às vezes eu sinto ataque cardíaco, às vezes eu sinto um pouco de tremor e suor. Isso pode ser um princípio de uma crise de ansiedade. E isso é natural. Qualquer pessoa pode ter uma crise de ansiedade, qualquer pessoa também pode ter uma crise de pânico. E é natural. O que diferencia essa pessoa que tem esses episódios de crise para uma pessoa que tem uma ansiedade tóxica, um transtorno de ansiedade, propriamente dizendo, é a persistência dos sintomas. É o quanto a vida da pessoa fica limitada em função da evitação de desconfortos, em função da evitação de uma determinada situação. Se você bem sabe, pode ser o seu caso ou alguém que você conhece, muitas pessoas que sofrem de ansiedade, elas evitam de fazer muitas coisas. Elas evitam de sair, elas evitam de se relacionar, elas evitam de se expor, elas evitam situações que para elas são desconfortáveis. Então, quando você evita fazer uma coisa em função ou por causa da ansiedade, aí sim, se for uma coisa mais persistente, aí nós já podemos classificar e dizer que de repente já temos um transtorno. Eu não estou diagnosticando ninguém aqui, eu só estou falando mais ou menos como é que o que diferencia você ter episódios para uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade. A vida da pessoa que sofre de ansiedade, a vida é em função da ansiedade. A ansiedade está constantemente controlando a vida da pessoa. À medida que a ansiedade controla a pessoa, sim, aí nós temos um transtorno de ansiedade. Me digam como é que está chegando aí para vocês. Eu trouxe alguns tipos de ansiedade mais comuns. Nós temos a ansiedade generalizada, que geralmente são as pessoas que têm já há muito tempo, têm a tendência, né? Uma tendência desde a infância e a adolescência a preocupações excessivas,
Nós temos as fobias específicas, que é o medo extremo de situações ou objetos. Nós temos a ansiedade social, que eu trago como exemplo a ansiedade social aquelas pessoas que têm medo de se expor, mas às vezes nem tão expostas, mas estão se achando como se fosse o centro da atenção, e isso incomoda ela demais. Então, as pessoas evitam ambientes sociais, evitam ambiente com muitas pessoas, evitam ambientes mais aglomerados. E temos o pânico. O pânico também se difere em crise de pânico e transtorno de pânico. O que caracteriza a crise é que uma pessoa comum pode ter uma crise de pânico sem aviso prévio. Falta de ar, palpitações, medo de morrer, medo de enlouquecer, medo de não ter controle. Isso pode ser uma crise de pânico, um episódio em separado, ou a gente pode ter um transtorno de pânico, que é onde a gente tem repetidas crises de pânico. Isso pode ser uma pessoa que tem transtorno de pânico, pode ter diversas crises até em um mesmo dia, pode ter muito mais de uma crise no mesmo dia. A persistência das crises é que leva a ter um transtorno, a ser um transtorno. Mas geralmente essas crises elas duram em torno de 5, no máximo, a 10, 15 minutos. O organismo ele não aguenta tanta informação. É uma descarga de informação muito grande para que o organismo consiga sustentar por tanto tempo. Então não tem como uma pessoa sustentar uma crise de pânico por 1 hora. Não tem. O organismo não aguenta. Porque de fato é muita informação, muita descarga de adrenalina. Se a ansiedade é hereditária, ela pode ser, como eu tinha falado aqui, ela pode ser por 3 fatores. A ansiedade pode ser epigenética, que no caso eles não falam mais hereditária, eles falam epigenética porque é uma herança transgeracional, que no caso vem de uma geração para outra. Pode ser por isso, epigenética. Pode ser pela história de vida da pessoa. Pode ser pelo ambiente e pelo estilo de vida. Esses são os 3 fatores mais que podem ser a causa da ansiedade, né? Mas o que a gente precisa combater, não só na parte epigenética, mas também a gente precisa olhar e observar o estilo de vida da pessoa e a história de vida da pessoa, que, para falar a verdade, é o que conta, é o que mais está contando, sabe? Porque o ambiente adoecedor, ele é tão reforçador quanto uma epigenética, por exemplo. Entende? Uma predisposição. Gostei. Como é que tá chegando aí pra vocês? E me digam. Me digam não, né? Eu vou falar. Então, como nesse sistema onde a gente tem um corpo, o organismo, que naturalmente tem todas essas influências internas, o estilo de vida, a história de vida, e como a meditação, ela pode ser auxiliar, ela pode ser uma base para essa redução da ansiedade. Como é que a meditação, ela pode ajudar você aqui? A pergunta que mais me fazem: como a meditação vai me ajudar na minha ansiedade? Pronto. A meditação, primeiro, ela vai te ajudar a estar mais presente. Porque se a gente parar para analisar, a mente de uma pessoa ansiosa, ela não está presente. A mente de uma pessoa ansiosa, ela está voltada na preocupação, ela está voltada no futuro, ela está voltada nos projetos, nos planos, em todas as coisas que ainda não aconteceram, que podem não acontecer. A mente não está aqui, a mente não está presente, simplesmente não está presente. E o que é que a gente pode fazer com essa mente? A gente pode começar a treinar essa mente a estar presente. E esse treinamento é justamente o que a meditação pode nos possibilitar. E não só treinar a mente em meditação, mas é a gente começar a construir flexibilidade com a nossa própria vida. Boa noite, boa noite. Ô, minha amiga.
Porque quando às vezes eu falo, a meditação é muito favorável para a ansiedade, as pessoas têm já vem à mente, né? A figura de uma pessoa sentada, meditando, sem pensar em nada e a ansiedade está sumindo ali naquele momento. Não, não é isso. Aproveitem e convidem seus amigos. Estou vendo aqui subindo uns coraçãozinhos. Convidem os seus amigos aqui pelo aviãozinho. Eu ainda tenho uma notícia muito boa para falar para vocês ainda nessa aula. Isso. Sim, a respiração ela serve como âncora, né? Como âncora para te convidar a estar mais presente. Aí a gente tem essa imagem de uma pessoa meditando, sentada, de repente numa postura de lótus, aquela coisa assim mais simbólica, e a ansiedade indo embora a partir desse momento, não. Possa ser que nesse momento em que você esteja meditando, sentado, de olhos fechados, você comece a perceber que está pensando ainda mais. Mas não é porque você está pensando além da conta. Não, é porque durante o dia a dia a gente está envolvido com atividades e evidentemente a gente não está parado completamente. Quando a gente para meditar, é como se a mente também ficasse um pouquinho mais clara, ficasse um pouquinho mais visível. Aí tende-se a ter essa impressão de que se pensa mais, mas não necessariamente. É porque durante o dia a dia a gente não tem tanta consciência do pensamento que acontece. E essa construção, não só da meditação, desse sentar, se olhar para si, respirar, mas de uma construção de flexibilidade para a vida que está acontecendo. E a vida está acontecendo e a gente, naturalmente, a gente não para meditar muitas vezes. A vida está acontecendo, simplesmente a gente está indo e a gente precisa começar a construir repertórios diferentes. E é exatamente sobre essa construção de repertórios diferentes que eu quero começar a falar, né? Porque o que exatamente nos adoece, o que nos adoece é quando a gente está rígido. Percebe? Todas as vezes que você começa a ficar inquieto, todas as vezes que você começa a estar desconfortável consigo mesmo, pensando demais, preocupado demais, pensando em possibilidades que não vão, dando resoluções mentais para a sua vida. Nesses momentos que você está assim, você acaba ficando muito rígido a certos pensamentos. Pensa comigo. Você tem uma situação para resolver. O tempo inteiro a gente está precisando resolver coisas, mas tem situações em que demandam mais a nossa atenção. Isso faz com que a gente pense mais. E a gente fica com esse pensamento. A gente vai trabalhar, mas está com esse pensamento de que tem que resolver isso, de que tem que resolver aquilo, de que tem que resolver isso, tem que resolver isso. Você fica preso num pensamento. A sua vida está acontecendo, você tem que fazer atividades, mas a sua atenção está no pensamento. Então você está rígido no pensamento. Percebe? A vida está acontecendo e você está rígido no pensamento. E quanto mais a gente começa a ficar rígido nesse pensamento, a gente adoece. E quanto mais rígido a gente vai ficando nesse pensamento, mais a nossa ansiedade ela vai aumentando. Mais sintomas a gente vai desenvolvendo. Porque a gente começa a comprar esses pensamentos como se fossem verdades. Literalmente a gente compra os pensamentos. E é nessa compra dos pensamentos que a gente vai adoecendo cada vez mais. Porque o problema não está no pensamento. O problema não é pensar. Às vezes você se me pergunta, mas eu penso tanto, é um problema. Não, o problema não é pensar. Pensar é super útil, é importante e a gente não vai conseguir parar de pensar. O problema está quando a gente se fixa nesse pensamento. Essa fixação pelo pensamento que é onde nos adoece. Não o pensamento por si só. Porque um pensamento ele pode ter muito significado. Mais leve, mais pesado, mas é ficar no pensamento que nos adoece. E quando a gente fica nesse pensamento que adoece, como é que a gente consegue ter mais clareza, né? Como é que a gente pode construir mais flexibilidade dentro
nessa construção desses pensamentos mais rígidos. A gente precisa começar a olhar para o comportamento. E foi exatamente nesse momento em que eu comecei a desenvolver essa clareza, não só da meditação, porque eu também, agora eu falo de experiência minha, eu tinha na minha mente, eu tinha em mente que a meditação era só sentar, meditar, fechar os olhos e respirar. Meditação para mim era isso. Então, se fosse meditar, a gente tinha que sentar, fechar os olhos e ficar ali observando, sendo guiado. Isso é uma parte da meditação. É uma parte muito importante. Mas nós podemos colocar meditação na nossa vida enquanto a gente está fazendo diversas outras coisas. Enquanto a gente está comendo, enquanto a gente está andando, enquanto a gente está conversando, enquanto a gente está tomando banho, enquanto a vida está acontecendo, a gente pode meditar. Porque esse conceito de meditação que eu trago é um conceito onde a gente vai começar a criar uma mudança de comportamento sendo mais flexível. Nós somos rígidos a maior parte do tempo conosco. A gente se autodeprecia, nós somos muito perversos com a gente, nós nos cobramos muito. Isso tudo são comportamentos rígidos. Quando a gente cria essa atenção e essa consciência meditativa, essa atenção plena, nós podemos estar aqui, vocês podem estar aqui exatamente me ouvindo e a gente entrar em um estado de meditação. Porque a gente consegue ser intencional é estar aqui agora nos conectando, ao mesmo tempo que a gente pode ser flexível. Alguém aí do seu lado pode te chamar, você olhar, perceber o que a pessoa está falando e voltar para onde você quer. Você não está rígido no seu pensamento, você não está rígido na sua mente. Você consegue, e é exatamente essa meditação que eu quero apresentá-los, você está flexível dentro da vida que acontece. É você ver o fora, o que está acontecendo aqui ao seu redor, mas você também vê dentro, vê o que está acontecendo aí dentro. E quando a gente começa a desenvolver isso, nós passamos por alguns processos. Um desses processos é esse que eu já estou falando, que é o do buscar estar no momento presente. Essa consciência do momento presente de uma forma flexível, de uma forma onde você tem a intenção de, por exemplo, você tem que trabalhar, mas você não passa, você tem que trabalhar 10 horas por dia, por exemplo, mas você não passa 10 horas do seu dia trabalhando, não, acontece pensamentos, vem lembranças, acontece que um amigo te chama do lado, você vai falar com o amigo, acontece muitas coisas enquanto a vida acontece, você não só trabalha, você vive também outras experiências internas. Como é que você pode estar atento a essa experiência interna, mas também não deixar de dar atenção ao que acontece fora? Porque o que acontece aqui na questão da ansiedade que eu quero trazer é que muitas vezes a gente só está dentro. A gente só está na preocupação, no pensamento, na preocupação, no pensamento. A gente está até fazendo o que tem que fazer aqui fora, mas não está fazendo com qualidade. A gente precisa começar a desenvolver isso. E a nossa mente é treinável para que a gente se adapte a esses ambientes, tanto interno quanto externo. Aqui eu estou falando de uma conjuntura que eu trago para vocês dentro da metodologia da ACT. A ACT é uma terapia de aceitação e compromisso. O Mindfulness que eu trago aqui agora, que eu falo aqui agora, é um Mindfulness voltado e descrito dentro de um aspecto psicológico, dentro de um conceito de uma abordagem psicológica. Por isso que eu trago esse viés também, não só da gente sentar e meditar, mas também da gente viver e meditar. Meditar enquanto se vive. E o outro conceito desse aspecto, agora eu estou falando aqui agora do hexágono da flexibilidade psicológica, um conceito muito importante da gente começar a perceber é o nosso contexto. Onde nós realmente estamos? Onde você realmente está? Será que você realmente está aqui agora onde pelo menos o seu corpo está? Percebe, nem sempre você está onde você está. Às vezes você está aqui comigo, mas a sua mente está pensando no que você vai fazer depois, amanhã, depois de amanhã, no final de semana. Você não está onde você está. É trazer a consciência do que realmente está acontecendo. Esse é um dos pilares do Mindfulness, que é conhecido como Self, como contexto.
perceber o contexto, saber estar dentro desse contexto realmente consciente. O outro processo que a gente precisa desenvolver, aqui eu tô falando de 6 processos, falei de 2, momento presente e contexto. Aqui são processos que a gente vai desenvolver para melhorar a nossa ansiedade, dentro dos aspectos do mindfulness. Então, um outro processo que a gente precisa desenvolver é me fugiu a palavra, é você estar grudado com os pensamentos. É fatídico. Quando nós somos ansiosos, quando nós estamos ansiosos, é como se o nosso pensamento ele fosse assim, ó, grudado. É como se fosse a verdade absoluta ali. O pensamento está grudado, é tipo você e seu pensamento assim. Você não consegue ver outra coisa que não seja o pensamento. E tá grudado demais com o pensamento te limita a ver outras coisas. Tá grudado demais com o pensamento te limita a ver outras possibilidades. É como se só existisse essa maneira de ver. Mas não. A intenção é que nesse processo, nesse conceito, nesse pilar aqui agora, a gente pudesse começar a desgrudar um pouquinho do pensamento. Porque à medida que a gente desgruda um pouco do pensamento, a gente começa a ver ou a ter noção de um ângulo de visão maior, de um ângulo de visão diferente. Quantas vezes já aconteceu com você, por exemplo, uma situação que você está tentando resolver, aí você já criou o cenário inteiro na sua mente. Você já pensou que tal pessoa vai dar essa resposta, tal pessoa vai dar aquela resposta, tal pessoa vai dar aquela resposta, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pronto, você já criou tudo na sua mente, já está tudo arquitetado. Aí você chega na hora e não acontece nada daquilo. Você passou uma semana inteira arquitetando como seria aquela reunião, por exemplo. Arquitetando como seria aquela reunião, como você iria se portar, o que é que você iria falar, o que é que você não iria falar. E chegou no momento e não aconteceu nada daquilo. Chegou no momento, às vezes você nem conseguiu falar aquilo que você treinou a semana inteira nos seus pensamentos. Me diz, já passou por isso? Boa noite para todo mundo aí que foi chegando. Isso acontece, enquanto vocês respondem, isso acontece porque nós ficamos grudados no pensamento. Nós ficamos grudados nessa verdade que a gente carimba como absoluta e a gente não consegue ver outros cenários. E a nossa vida vai sendo pautada dentro dessa movimentação de pensamentos que a gente cria. Quantas vezes você achou que uma pessoa era muito desconfortável, uma pessoa muito energia ruim, uma pessoa assim que você não foi com a cara, você nem conhece a pessoa, aí você não vai com a cara da pessoa e você já começa a criar 1 milhão de pensamentos para justificar que aquela pessoa não presta, só que você nem conhece, aí você vai justificando, e tem uma hora que caramba, você percebe, você conhece a pessoa, aí de repente você fala, poxa, não era nada daquilo que eu pensei. Mas isso acontece porque você não estava se relacionando com a pessoa. Você estava se relacionando com seus pensamentos. Estava se relacionando com as suas sensações internas. Boa noite, boa noite. Chegou atrasada, mas chegou. Que bom. Então, um dos processos desses 6, esse é o terceiro, é começar a desgrudar desses pensamentos. E a gente tem treinamento para isso, tem exercícios para isso. Para que a gente comece a desenvolver esse afastamento de pensamentos. Um outro pilar que a gente precisa começar a desenvolver é o pilar da aceitação. Mas não tem como a gente aceitar a vida como é. Não é um conceito de aceitação no intuito de vou aceitar e vou ser super passiva aqui aceitando a minha ansiedade. Não, a intenção não é essa. A intenção é primeiro perceber como você se esquiva da sua ansiedade. Por exemplo, como é você ir começando a ir percebendo dentro do seu comportamento. Aqui eu só estou explicando geralzão. Estou explicando geralzão, mas isso aqui são coisas bem mais específicas que eu falo aqui super detalhado.
Eu vou falar para vocês onde. É você começar a perceber os seus comportamentos, como os seus comportamentos eles estão se esquivando daquilo que você quer. Você tem ansiedade e você, por exemplo, ansiedade social. É muito importante para você socializar por causa do seu trabalho. É muito importante você ir em encontros e a palestras, tá? Com outras pessoas por causa do seu trabalho, por exemplo. E você tem ansiedade social. Então você começa a ir vivendo, se esquivando disso. É muito importante você estar nesses eventos, mas a sua ansiedade te diz, olha, você pode ter ansiedade lá e vai ser babado, então é melhor você não ir. Isso seria um pensamento ansioso dizendo, então você não vai. Você não vai porque você evita sentir ansiedade. Você não faz uma viagem porque você já pensa que pode ter ansiedade nessa viagem, então você evita, não, é melhor eu não ir. Então a sua vida vai sendo controlada por essa evitação. Então a gente vai se esquivando de uma vida que poderia ser valorosa. E a gente só consegue sair desse ciclo quando a gente começa a perceber que as nossas estratégias de controle, elas não estão funcionando. Pensa comigo, quantas vezes você achou que estava no controle e tudo desmoronou? Acredito que pode ser muitas. Você controla toda a situação, só que de repente você tem ansiedade. Você quer controlar a ansiedade, mas parece que a ansiedade só aumenta. E quanto mais você quer controlar, mais ela aumenta, Porque não existe esse controle. Mas o que existe é começar a se relacionar diferente com isso. E esse relacionar-se diferente com a ansiedade é começar a trabalhar a aceitação. E a aceitação aqui eu trago como um olhar de abertura, como olhar de acolhimento. Eu não estou falando que a gente vai, sou ansioso, tá tudo bem. Não, não é isso. Mas é um olhar de realmente abrir-se para o que a ansiedade quer te dizer. Você já parou por algum momento e pensou o que é que a sua ansiedade quer te dizer em alguns momentos? Antes de você querer evitar sentir ansiedade, você já deu um passo para trás e falou, ansiedade, o que é que você quer agora? É você começar a se questionar de um lugar diferente. E aqui seria o quarto pilar do Mindfulness, nesse nosso processo aqui da ACT, da terapia de aceitação e compromisso. E 2 processos desse, que são os valores e ação comprometidas, é muito importante que a gente comece a desenvolver dentro dessa nossa caminhada Mindfulness, porque a gente só consegue realmente ter uma vida valorosa se a gente sabe o que é valoroso pra gente. Pode ser uma coisa muito até simples de estar falando, mas é realmente importante você entender que vida se quer sem saber qual que é. Primeiro é preciso saber o que é valoroso para você, o que realmente importa para você. E muitas vezes quando eu faço essa pergunta, eu recebo a resposta tipo, eu não quero ter ansiedade. Tá, aí eu pergunto de novo. Mas eu não te perguntei se você quer ter ansiedade ou não. Mas que vida você desejaria ter? Percebe que muda? Eu não tô falando, eu não tô tirando nada. Eu tô querendo que você pense. Que vida você quer ter? Independentemente da ansiedade. Se não existisse ansiedade agora, que vida seria importante a sua? O que seria importante você fazer? Sabe por que pensar nisso é importante e trazer isso à tona também é importante? Porque às vezes a gente está gastando tanta energia no que a gente não quer. Não quero sentir ansiedade, não quero sentir medo, não quero sentir pânico, não quero... Tá gastando tanta energia em não sentir isso, não querer. E a gente se esquece de pensar ou de acessar esse lugar do que a gente quer. Faz sentido para vocês? Me digam como tá chegando aí. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.
E como é que a gente começa a desenvolver comportamentos diferentes? Comportamentos diferentes, primeiro, eles só podem ser desenvolvidos quando a gente olha. Primeiro a gente olha o comportamento que está errado. Como está a nossa vida agora? O que é que de errado a gente está fazendo? O que é que não está certo está fazendo? A gente vai olhar para isso. Olha para o comportamento. Geralmente, como é que a gente está vivendo? Geralmente a gente está vivendo simplesmente fugindo do que a gente não quer sentir. Por exemplo, você não quer sentir ansiedade. Então, o que é que você quer fazer? Ao invés de você ir em direção ao que você quer fazer, não, você vai evitar não sentir ansiedade. Então, eu não vou sair porque eu não quero sentir ansiedade. Então, você respondeu à ansiedade, entende? Você tem ansiedade, aqui seria ansiedade. A intenção do movimento é fazer você ir em direção ao que você quer. Mas às vezes o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso aqui, ó, uma espiral. A gente está evitando sentir ansiedade. Então eu vou ficar em casa para não sentir ansiedade. Eu não vou fazer esse trabalho para não sentir ansiedade. A gente está vivendo uma vida pautada em evitação, não uma vida pautada em propósito. E uma vida pautada em evitação é uma vida que a gente não aguenta sustentar por muito tempo e naturalmente a gente tem que começar a usar remédio porque a gente não aguenta, o corpo não aguenta. Não só o próprio trabalho interno, orgânico, como eu havia falado no início da aula do sistema reptiliano, do córtex pré-frontal, mas é porque realmente é muito cansativo viver uma vida pautada na evitação. E a minha intenção aqui é fazer com que a gente começar a desenvolver uma vida pautada no que é importante. Uma vida pautada no que realmente nos traz um propósito. E um propósito aqui não como uma missão ou algo impossível, não, mas como caminhos atingíveis. Essa é a intenção. Como é que chega aí para vocês que eu quero introduzir aqui agora para vocês uma coisa super importante que nem parece, mas já foi 48 minutos de live. Vou deixar gravada. Tudo gravado. Eu trouxe essa aula de hoje para introduzir vocês ao meu novo projeto. E esse projeto surgiu como? E surgiu por quê? Surgiu das minhas buscas de meditação, de vivências, de retiros, de todas essas buscas que eu fiz e do quanto, apesar das buscas que eu fazia, a minha ansiedade insistia em continuar. Eu não conseguia fazer o que eu realmente queria fazer porque a ansiedade me impedia. E quando eu comecei a acessar esse conhecimento e praticar isso na minha vida, eu consegui desenvolver essa flexibilidade que eu trago para vocês aqui hoje, que é completamente possível, que é completamente treinável. Porque eu não estou falando que a gente vai eliminar a ansiedade, não. Nós não vamos eliminar a ansiedade. A ansiedade ela vai continuar aí, só que ela não vai mais nos limitar. A ansiedade continua, mas ela não nos limita mais. E quando a ansiedade não nos limita mais, a gente consegue fazer o que precisa mesmo com ansiedade. A gente consegue fazer o que precisa mesmo com medo. A gente consegue fazer o que precisa mesmo sentindo desconforto. Porque o que importa é mais importante do que a ansiedade. E eu quero que vocês entendam que a ansiedade não é tudo que tem na vida de vocês, mas é uma parte. O problema é que o pensamento está aí tão colado e fixado em você que é como se só houvesse e existisse ansiedade, mas não. Há uma possibilidade da gente mudar isso, treinando a nossa mente. E pensando em tudo isso, eu desenvolvi, é uma compilação de conhecimentos isso que eu trago. O método presente. O método presente é uma ferramenta terapêutica de meditação e autoconhecimento aplicado na redução da ansiedade. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou dar uma ferramenta para vocês terão não é uma ferramenta de martelo, de rosca, não. Mas é um método onde vocês vão começar a olhar o comportamento de vocês. Eu não vou te entregar técnicas. Olha, você vai fazer essas técnicas todas e você vai se livrar da ansiedade. Não, eu vou te botar para pensar.
olha, nós vamos analisar o seu comportamento, nós vamos analisar o que é importante fazer, o que não é importante fazer, o que é que você tem feito, como é que você tem se relacionado com isso. É um mapa onde eu apresento a vocês uma possibilidade de olhar para o comportamento de vocês diferente. E a partir disso, começar a ter uma vida mais valorosa, mesmo que a ansiedade esteja presente. E o que é que vai ter, né? Primeiro, para quem é esse método? Para que esse método? Para as pessoas que sofrem de ansiedade. Em qualquer nível, para as pessoas que têm ansiedade, que sofrem de ansiedade, para as pessoas que querem melhorar suas relações, para as pessoas que querem conhecer um pouco melhor do mindfulness e desse olhar terapêutico, para as pessoas que querem uma metodologia cientificamente comprovada, para as pessoas que querem experienciar uma coisa nova, já fizeram muitas coisas sobre ansiedade e não está dando certo, eu quero experimentar uma coisa nova. Isso pode ser um diferencial para você tentar ir encontrando, sentindo, né? E para quem não é? Primeiro, é super importante eu dizer, para quem não é isso? Para as pessoas que acham que é fórmulas mágicas, não é fórmula mágica. Você precisa ser ativo no processo, então se você não quer ser ativo no processo, não é para você. Não é para quem não tem interesse em mudanças, para quem não tem interesse em meditação, para quem não tem interesse em aspectos psicológicos. Se for o seu caso, não é para você isso. Mas se você quer mudança, se você quer ser ativo no seu processo, se você quer conhecer uma metodologia diferente e começar a entender melhor o seu comportamento e o funcionamento do seu comportamento, sim, pode ser para você aplicar essa metodologia e começar a desenvolver mais flexibilidade na sua vida. Detalhes. Como é que vai acontecer? É um curso onde eu vou explicar toda a teoria. E esse curso está dividido em 3 módulos. O primeiro módulo eu falo dos aspectos gerais da ansiedade e dos aspectos gerais do mindfulness como meditação. No segundo módulo, eu trago todo esse processo que eu falei para vocês, dos 6 processos, eu trago todos eles detalhados e mostrando técnicas de como você pode começar a colocar na sua vida. Então, técnicas de aceitação, técnicas de desgrudar de pensamentos, técnicas de momento presente, técnicas para você começar a observar mais o seu contexto, dentro do seu contexto, se você realmente está no seu contexto, possibilidade de você começar a analisar coisas que são importantes para você e ações que você precisa fazer com compromisso para mudar o seu dia a dia, mudar a sua vida. No terceiro módulo, eu vou trazer os mapas, né? E o que são esses mapas? Esses mapas são é feito em papel e eu vou estar dando diversos exemplos de como comportamentos autodestrutivos nos deixam ansiosos e como a gente vai retroalimentando esses comportamentos. A gente vai alimentando esses comportamentos, vai alimentando e a gente vai ficando mais ansioso. Como é que a gente pode sair disso? Como é que a gente pode quebrar esses comportamentos? Aí eu trago como é que a gente quebra certos comportamentos. O que é que a gente precisa fazer? Que movimento diferente você precisa começar a colocar em prática? E eu trago isso em 3 leis. 3 leis que são super importantes, são pilares para que a gente comece a desenvolver uma mudança. E essas 3 leis que são importantes da gente dar ênfase é a presença. Primeiro a gente vai desenvolver conceitos dentro de presença, paciência e persistência. Por quê? Se você bem sabe, por ser uma pessoa ansiosa, você não tem nem presença, nem paciência e você desiste facilmente. Colocar uma coisa nova, você desiste facilmente, você não tem muita tolerância. Então, a gente vai começar a desenvolver isso. São 3 pilares muito importantes para a gente desenvolver. Paciência, presença e persistências. E eu trago isso como as 3 leis do ser, que também tá dentro desses mapas, onde eu vou estar te exemplificando tudo. Eu vou te dar vários exemplos de comportamentos que podem ser muito parecidos com o seu, de como a gente pode fazer para ir saindo desse espiral comportamental que nos adoece. Eu tenho de bônus também 3 módulos. Eu tenho um módulo de meditação,
um módulo de yoga e um módulo de respiração. Aqui são mais práticos, então são mais práticos. Então, o módulo de práticas de meditação, quero meditar hoje, escolhe a meditação, vai estar lá. O módulo de yoga com meditação vai estar lá. São módulos mais práticos. E o mais importante desse curso, que é o que vai nos sustentar, né? Que é o que vai nos manter firmes nessa caminhada, é a comunidade. Que eu sempre tive muita vontade de fazer uma comunidade. Aqui tem algumas pessoas que participaram do meu primeiro projeto, protótipo, que acabou não dando certo, mas esse vai. Por que a comunidade é importante? Porque é importante estar ao lado de pessoas que estão no mesmo propósito que você. Porque colocar um comportamento novo em ação, ainda mais quando a gente não tem um ambiente próximo reforçando, é muito difícil. E a gente tropeçar é muito fácil a gente tropeçar. E a gente desistir também é muito fácil. Por que a comunidade ela é importante? Porque a gente vai estar se encontrando. A gente vai ter encontros quinzenais, onde a gente vai ter exercícios, onde a gente vai ter sessões coletivas e onde a gente vai também meditar. E é a oportunidade de a gente começar a construir um novo repertório. É a oportunidade da gente construir e desenvolver um comportamento diferente. Um comportamento que vai na direção do que realmente é importante, do que realmente a gente quer. Então, a comunidade entra aqui como uma das coisas que mais vai nos fortalecer dentro dessa caminhada. E como é que vai acontecer isso, né? É um curso, você vai ter acesso a ele por 1 ano, você tem 7 dias de garantia. Na compra você já tem imediatamente acesso a login e senha e você já acessa as aulas que já estão gravadas. A comunidade, o nosso primeiro encontro da comunidade vai ser, já tem data marcada, vai ser no sábado, dia 9, no caso em abril, para esse tempo ainda a gente se acomodar dentro desse espaço novo todo. E depois que começar a comunidade, de 15 em 15 a gente vai estar se encontrando, trocando experiências, trocando informações, falando, conversando e meditando também. Tudo isso que eu falei aqui, a nossa aula de hoje é só uma pequena introdução de tudo que tem dentro do curso. Se você se interessou, a gente hoje, por tempo limitado, a gente vai estar com uma promoção. Vai estar de 697 por 497 para quem está comprando nessas próximas semanas, porque o preço vai subir, vai aumentar. Então me digam, como é que chega para você? O link eu vou estar mandando no grupo do WhatsApp, vou estar mandando aqui no Instagram também, mas para quem já está no grupo do WhatsApp, o link já vai ser mandado já. Então você já vai conferir, você vai ler de novo, se você quiser ler, vai ter uma página para você ler, tem outro vídeo para você experimentar, você vai poder acessar toda essa live também que vai ficar gravada. Mas eu queria aproveitar esse momento que a gente tem aqui ainda para tirar algumas dúvidas. Se vocês têm dúvidas, como é que chegou para vocês, como é que não chegou, me digam. Me digam como é que vocês sentem. A minha intenção aqui é fazer com que a meditação ela possa ser uma possível forma de você caminhar e melhorar a sua ansiedade e ter uma vida possível, uma vida plena, mesmo que seja com ansiedade. A intenção não é que a gente elimine a ansiedade, mas é que a gente possa caminhar e fazer o que realmente é importante, mesmo que ela esteja aí. E a meditação pode ser esse passo que você pode estar dando em direção a você mesmo. E a intenção não é só que a gente medite sentado de olhos fechados, não. Vai ter meditações para você aplicar. Meditações aqui, exercícios ativos. Meditações que são conhecidas como meditações informais, onde a gente está realizando as atividades enquanto a vida acontece. O método presente é o nome deste novo projeto. Então você já imagina que a intenção é realmente estar aqui agora. Me digam se vocês têm dúvidas, me digam se vocês têm perguntas, me digam como é que chegou para vocês, que eu estou aqui agora à inteira disposição para a gente poder trocar essas
A gente vai fazer mais live, vai se comunicar mais, vamos sentindo como é que chega. Espero que o som aí esteja bem, tenha chegado bem, porque eu acho que eu tô tendo um certo delay aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu acabei não falando muito hoje, porque para não quebrar o raciocínio. Espero que para vocês essa live tenha sido bem esclarecedora. Para quem chegou no final e está querendo saber como foi o início, o início foi bem importante também. Eu falei do aspecto da ansiedade mais físico, né? Mais do organismo. Então assistam, vai ficar gravada. Tô voltando aqui para ver se tem alguma pergunta, se tem alguma... Boa noite, chegando aqui agora. Então, gente, é isso. Pelo menos não atualizo aqui nenhuma pergunta. Só boa noite. Acessem o link que está no grupo, olhem o curso, sintam como é. Pode ser uma ferramenta muito importante para você que está tentando se livrar da ansiedade há tanto tempo e muitas estratégias acabaram falhando. Experimentar uma coisa nova, eu acho que é sempre muito bem-vinda. Então, eu aguardo vocês do lado de cá, então, né, na nossa comunidade. Conheçam o Método Presente, leiam na página, vai estar no link da bio aqui. Vou estar falando muito sobre ele. E desde já sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E a gente vai nos conectando, né? Acredito em sua proposta e vejo como possibilidade de cuidado para quem sofre de... Sim, também acho. Também sinto isso. Então fiquem bem. Obrigada pela participação, obrigada pela audiência. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer qualquer coisa. Falem comigo no inbox, no WhatsApp, em qualquer lugar. Fiquem bem, boa noite. E muito bom estar com vocês hoje. Logo a gente vai ter mais as outras lives que eu acabei não fazendo por causa da coluna. Por causa desse estado que eu fiquei. Mas eu vou estar marcando as outras lives para a gente estar falando sobre esses outros temas também, que para mim são muito importantes. E que também fazem parte de todo esse processo que eu falei dos 6 pilares que baseiam o Mindfulness. Só que eu acabei fazendo lives separadas. Então, é isso. Fiquem bem, boa noite e a gente se fala. Gratidão demais a todo mundo que esteve aqui presente.